Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema O Materialismo Ateu de Diderot. Se a razão é um dom do céu, e se pudermos dizer o mesmo da fé, o céu nos deu dois presentes incompatíveis e contraditórios: elementos biográficos. Uma vida de boemia. Denis Diderot realizou os estudos na carreira sacerdotal e, em seguida, estudou direito na Sorbonne. Interrompeu seus estudos para levar uma vida de boêmio. Une-se a Rousseau, que o coloca em contato com Condillac em 1747, e nasce o projeto da Enciclopédia, cuja direção será sua, acompanhada de D'Alembert, até 1766. A luta contra a censura. Ele escreve inúmeras obras filosóficas e literárias, entre as quais Os Pensamentos sobre a Interpretação da Natureza, 1753, O Sonho de D'Alembert, 1769, e Jacques, o Fatalista, 1771, e a Carta sobre os Cegos, em 1749, que lhe valeu ser detido e preso. Com efeito, inicialmente deísta, ele tende cada vez mais a uma luta corajosa e tenaz contra a censura. Teses essenciais. O materialismo ateu de Diderot se fundamenta na ideia de natureza compreendida como totalidade dinâmica, viva e fecunda, rejeitando a ideia de uma inteligência divina, ordenadora do mundo. O pensamento de Denis Diderot é representativo do espírito crítico das luzes, que deposita toda a confiança no progresso, a supremacia da experiência científica. Diderot, apaixonado pelas ciências, vê na experiência científica o meio pelo qual se deve construir o conhecimento. Ele nega o critério cartesiano da evidência. A filosofia deve tomar por modelo as ciências para chegar a resultados positivos. Um monismo materialista. A natureza, totalidade viva e dinâmica, é, segundo Diderot, constituída apenas de matéria. A matéria se move por si mesma, sem recorrer a qualquer impulso divino. Diderot não distingue o que é inerte do que é vivo. A matéria é constituída de moléculas heterogêneas que se ajuntam ao acaso para formar organismos, tornando-se a sensibilidade morta das moléculas uma sensibilidade viva. Em O Sonho de D'Alembert, Diderot sustenta o parentesco químico de todos os seres que constituem a natureza. Todo animal é em certa medida homem, todo mineral é em certa medida planta, toda planta é em certa medida animal, anunciando o transformismo de Lamarck. Diderot entende que os organismos se geram uns aos outros e se tornam mais complexos sob a influência do mundo exterior e também por atividades internas, sendo que os mais inaptos desaparecem. Os monstros, formas mal-sucedidas da natureza, oferecem elementos que desmentem as teses deístas, segundo as quais as maravilhas da natureza dão provas da existência de seu criador. Ou Deus não existe, ou então é bastante inábil, o que contradiz seu próprio conceito. Uma moral naturalista. O critério fundador de toda moral se encontra na natureza, seguindo a natureza e a razão, definindo nosso comportamento a partir de nossas necessidades. Nossa sensibilidade é o bem comum. Nós podemos distinguir o que é justo do que é injusto. Claro que nós procuramos, antes de tudo, o nosso prazer, mas a ação virtuosa é fonte de prazer. O que é naturalmente bom se torna, para a vida em sociedade, o bem. A sociedade subordina os interesses privados ao interesse geral e humaniza as tendências individuais. A moral é relativa à nossa fisiologia. Na Carta sobre os Cegos, Diderot mostra que o cego, mais suscetível a ser vítima de roubo, condena mais severamente esse delito do que o vidente. A arte, desvelamento da natureza. A natureza exerce um papel importante na análise da arte. Gênio é aquele que sabe imitar a natureza. Mas essa imitação não se resume a uma simples cópia, mas é a revelação da natureza profunda. Aquele que imita, o artista, o comediante, sobretudo, é um modelo ideal que revela a natureza humana e retrata seus traços característicos. Uma obra-chave, Carta sobre os Cegos para o uso daqueles que veem. Contexto.
Esta carta, considerada escandalosa porque expunha um materialismo ateu, rendeu a Diderot 3 meses de prisão. Diderot se interroga a respeito da constituição de nossos conhecimentos, analisando a percepção de um cego e comparando-a com a percepção dos que veem. Ele mostra que nossas ideias estão ligadas à conformação de nosso corpo. Extrato. Como eu nunca duvidei que o estudo de nossos órgãos e de nossos sentidos exerce uma grande influência sobre nossa metafísica e nossa moral, e que nossas ideias mais puramente intelectuais, se podemos falar assim, dependem fortemente da conformação de nosso corpo. Eu pus-me a questionar um cego a respeito dos vícios e das virtudes. Percebi primeiramente que ele tinha uma aversão enorme ao roubo. Tal aversão nascia nele por 2 razões. A facilidade com que se podia roubá-lo sem que ele percebesse. E talvez mais ainda por isso, a facilidade com que se podia perceber quando ele roubava. Não é que ele não soubesse muito bem se precaver contra o sentido que nós temos a mais, ou que ignorasse o modo de ocultar um roubo. Ele não dá muita importância ao pudor, sem as injúrias das intempéries, das quais as vestimentas o protegem. Ele não teria como compreender o seu uso. E ele alega francamente que não entende o porquê se tem que cobrir uma parte do corpo mais do que outra. E tampouco por qual bizarra razão estas partes do corpo dar-se preferência àquelas cujo uso e as indisposições às quais estão sujeitas exigiriam antes que ficassem livres. Assim, nossas virtudes dependem de nossa maneira de sentir e do grau em que as coisas exteriores nos afetam. Chaves textuais. A relatividade dos valores morais. Origem de nossas ideias e de nossos valores morais. A moral se origina da sensibilidade. A prova por meio do exemplo. O cego condena o roubo porque ele é mais facilmente vítima dele, e talvez mais ainda, porque ele não pode cometê-lo sem risco. O pudor para ele é algo inútil. A veste que esconde o corpo não desperta interesse para aquele que não vê. Relatividade. A moral varia em função de nossos sentidos e da maneira como as coisas nos afetam. O critério de utilidade. A moral está ligada à utilidade. O bem é aquilo que é prazeroso. O pudor é desvalorizado, porque ele oculta o corpo e o indispõe. O mal é aquilo que nos prejudica, aquilo de que podemos ser vítimas, como o roubo é para o cego. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero você no próximo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!